Começa agora o programa Conversando com o Povo, um programa de responsabilidade do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Parelhas. O PMDB nasceu do MDB, resistiu a vários abalos políticos e hoje é o maior partido do país, o maior partido do Estado e o maior partido do município de Parelhas. O PMDB nacional teve membros ilustres, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. O PMDB de Parelhas também teve grandes representações, nomes inesquecíveis, homens simples e de grande moral, como Seu Paperó, Birimba, Geraldo Aquino, Geraldo Neri, Seu Nicolau, João Salvino, Seu Bilala, Seu Expedito Bezerra, Den Ginano, Seu Besouro e muitos outros inesquecíveis, que hoje somam a responsabilidade, o respeito, a dignidade, a humildade da grande figura humana que é Dr. Antônio Petroneiro, que chegou aqui em Parelhas na década de 80, trazendo em sua bagagem os sonhos de um médico querendo crescer com essa cidade, cuidando da saúde das pessoas e chegando a administrar por 3 vezes o destino dessa terra e oportunizando mudanças na gestão pública, garantindo melhoria na educação, na saúde, no saneamento básico e na assistência social. Este é o PMDB que mudou a cara de Parelhas. O PMDB mudou a cara de Parelhas. E agora, o senador Garibaldi fala da importância desse programa no município de Parelhas. Senador Garibaldi Filho. Olha, eu em primeiro lugar quero dizer que é uma boa iniciativa essa de vocês de terem esse programa que será seguramente vinculado na Rádio Rural todas as semanas. Se todo o diretório do PMDB tomasse essa iniciativa, isso seria muito importante. Aliás, vocês estão dando um bom exemplo de como se mantém um diálogo constante com aqueles que militam no PMDB e até mesmo aqueles que não militam no PMDB, mas que têm apreço por essa legenda partidária, que me dá muito prazer. Eu quero cumprimentar todos os parelhenses, os seminoenses e dizer então da minha alegria de estar aqui com você. Besourinho, o primeiro vereador do MDB de Parelhas e hoje PMDB, fala da história do partido. Besourinho. Me candidatei a vereador em Parelhas. Naquela época existia Paperó e a família dele, Seu Vicente Solon, Milton Gato, João Flávio, Arnaldo Salgadinho, Geraldo Aquino, Geraldo Neri, Seu Nicolau, Expedito Bezerra, meu pai Besouro, Den Ginano, que foi candidato a vereador também na época, Seu Birimba, João Salvino, Zé de Abigaí e Neto da Cachoeira. Todo esse pessoal fazia parte do MDB daquela época. E Seu Geraldo Aquino foi uma pessoa que teve coragem, como eu também, de se candidatar a prefeito. Candidatou a prefeito, começou a campanha, e a gente tinha um partidozinho pequeno. Quando houve a eleição, por sinal, na época, eu fui o vereador mais votado de Parelhas, do MDB. E daí começamos na Câmara, né? Muito difícil. A eleição de 82, já Milton Ginano já não estava mais no PMDB, e foi eleito eu e Bilala. Já o candidato a prefeito foi o saudoso Geraldo Neri. Geraldo Neri, uma pessoa que teve muita coragem também, que naquela época o voto era vinculado, se candidatou Seu Geraldo e a esposa dele. Os dois foram o casal candidato. E para você ver, por sinal, nessa campanha 82, que foi o voto vinculado de vereador a governo do estado, Seu Geraldo, a gente num comício em praça pública, ele foi apedrejado. Você vê como era aquela época. Cobriram a gente de pedra, casca de laranja, tudo no mundo. A partir de 86 foi quando veio a campanha de Geraldo Mello, e antes da campanha, quando ele andava nas cidades para fazer reunião com os diretórios do MDB,
Geraldo convidou fosse a liderança de Parelhas e na época, como era vereador, nessa época já não tinha mais outro vereador, já tinha saído, eu fui para reunião em Acari. E quando chegou a vez de Parelhas, ele perguntou, a liderança de Parelhas, me apresentei e ele disse, qual é a situação de Parelhas? Digo, a situação de Parelhas é difícil, porque hoje em Parelhas são 4 líderes, todos eles ocupam cargo de governo, e é muito tempo mandando, e a gente está iniciando agora, o partidozinho pequenininho não tem condições de chegar agora, conseguir não. Agora pode acontecer de a gente chegar a tomar esse poder de Parelhas, se a gente conseguir trazer Dr. Antônio, que é um médico de lá, todo mundo gosta dele, se a gente conseguir trazer Dr. Antônio para o nosso partido, que inclusive o pai dele já fazia parte antigamente do partido do lado de Aloysio Alves, e eu noto que ele tem uma tendência muito para o PMDB, do lado de Aloysio, né, do lado da Cruzada da Esperança. Aí foi quando o Geraldo disse, traga Dr. Antônio que eu quero conversar com ele. E eu conversei com o Dr. Antônio, cheguei aqui, conversei com ele, falando com ele, ele disse, eu vou. Dr. Antônio liga para mim e diz, Zorinho, pode comunicar a Geraldo Melo, marca o comício que eu subo no palanque. E assim eu fiz, fui para Natal, cheguei na casa de Geraldo de 8 horas da manhã, ele se levantou de 9 horas, quando ele foi descendo a escada já me viu. Meu amigo Besourinho, tem alguma novidade? Eu digo, tenho. Aí ele me encaminhou, na época era secretária do partido, e coordenadora, Marlúcio Saldanha. E eu fui para lá, Marlúcio comunicou que ia fazer o comício, disse a data, qual era a data boa, perguntou a mim, eu disse que era um sábado, que era muito bom, e disse, nós vamos levar uma atração para Parelhas, além do governador. E a atração foi Alba Ramalho. E então, meu amigo, nesse dia o comício foi um estrondo. Doutor Antônio, quando subiu no palanque, o povão gritava mesmo o nome dele, era Doutor Antônio, Doutor Antônio. Eu resumo o seguinte, que Parelhas foi quem ganhou com tudo isso. Parelhas, hoje, Parelhas, houve um desenvolvimento muito grande, até os próprios adversários hoje reconhecem que Doutor Antônio foi um bom prefeito, trabalhou muito pela cidade, através dele, até o candidato que ele apontou, que é Francisco, do PT, fez uma boa administração, porque ele deixou muitas coisas já no projeto, e hoje Parelhas hoje é uma das cidades que mais cresce do Seridó. Parelhas hoje é uma cidade que, você hoje chega em Parelhas, quando você chega na cidade andando por um canto, você vê muita gente de fora, o que é? São gente que está vindo para Parelhas, que é uma cidade que está sempre desenvolvendo muito, e então está dando condições a todo mundo trabalhar. Eu quero, nesse momento, agradecer ao pessoal que vieram me convidar para eu dizer a história do MDB de Parelhas, porque eu queria que tivesse presente também, que tivesse vivo hoje, Paperó, seu Vicente Solon, toda aquela turma que iniciou, toda aquela turma que sofreu, aquela turma que, como o seu Geraldo Aquino, Geraldo Neri, que se candidatou, teve a coragem de tudo isso, tivesse todo mundo aqui presente, que isso a gente podia fazer até uma mesa redonda com todo esse pessoal. Mas eu tenho certeza que eles estão lá no céu, e agradecendo por ter conseguido Dr. Antônio ser prefeito, e o PMDB hoje está nessa posição, através, isso, um dos primeiros passos foi eles, né? Hoje o MDB daquela época, e hoje é o PMDB, agradece a todo esse pessoal que eu citei aqui no começo, que foi um dos batalhadores que enfrentou todo esse pessoal para chegar à situação que nós estamos hoje. Você está ouvindo o programa Conversando com o Povo, programa de responsabilidade do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Parelhas. Agora, vamos ouvir Dr. Antônio Petronilo. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todas as pessoas, os nossos conterrâneos daqui de Parelhas e do Seridó, e dizer que nós estamos iniciando esse programa do PMDB para contar a história do nosso partido, as nossas lideranças, o nosso trabalho, as nossas ações ao longo de muitos anos, para dizer que nós realmente somos um partido que tem história.
Quero cumprimentar também toda a classe política, especialmente os nossos vereadores, as pessoas que têm cargo, pessoas que ocupam o poder, o prefeito de Parelhas, o nosso companheiro Francisco, e dizer-lhes que nós fizemos a nossa parte e queremos fazer ainda muito mais. Dizer a vocês que nós temos história. A nossa história é muito longa. Nós, o PMDB, o nome do PMDB se confunde com a história do Brasil. Em 1960, quando Aloysio foi governador, então era uma época ainda muito difícil. Eu não estou aqui hoje para falar de ninguém, nem acusar ninguém, nem culpar ninguém pelos erros e também pelos acertos. Nós vamos usar a história. Então o que é correto, a gente vai aproveitar, o que as coisas foram erradas, a gente não vai culpar ninguém, mas a gente vai procurar corrigir essas coisas que por acaso tenham sido erradas. Então eu quero, em princípio, pedir desculpa a quem por acaso se sentir atingido, mas é uma maneira da gente se dar as mãos, olhar onde é que nós erramos, para que a gente trabalhe juntos, para que melhoremos cada vez mais. Afinal de contas, nosso querido Parelhas tem crescido muito e o trabalho não caiu do céu, não. É uma coisa maravilhosa que nós ajudamos a fazer junto com todas as políticas, inclusive com a oposição, né? A oposição no meu tempo foi uma oposição dura, ferrenha, mas nós usamos, escutamos, ouvimos e muitas vezes a oposição estava certa e os nossos erros foram corrigidos porque a oposição apontou. Então, graças a Deus, nós estamos iniciando o nosso programa. E em 1960, quando Aloysio foi governador, a história do PMDB já existia. E a minha família, meu pai, por exemplo, era um antigo PSD, que terminou sendo o MDB, que hoje é o PMDB. Meu pai era perseguido. Então, na época, minha mãe era professora, e a gente, quando perdia a eleição, o prefeito da cidade, que no caso era Carnaúba dos Dantas, chamava todas as professoras e pedia a cada uma para dizer qual era o partido dela. Aí cada um dizia, e minha mãe sozinha dizia que era da oposição. Aí ele dizia, pronto, você está transferida para Rajada, e minha mãe morava perto da Cobra. Está transferida para Rajada, mas se você não for, você vai ficar uns 4 anos sem receber dinheiro. E era mesmo assim. Minha mãe passava uns 4 anos sem receber dinheiro e eu me disse, mãe estava chorando. Mãe, está chorando por quê? Disse, não, porque eu vou passar 4 anos sem receber dinheiro. Porque eu me transferi para Rajada e eu não posso ir. Pronto, bem, tudo bem. Quando eu for junto, um dia, eu vou fazer tudo para não fazer nada contra uma pessoa como a senhora. Um dia eu serei gente e vou tentar fazer isso. Então, isso é uma história. Certo? Isso fazia parte da política brasileira, não só em Carnaúba dos Dantas, mas em todos os lugares. E era assim mesmo. Então, esse erro é um erro que todos nós podemos corrigir. Todos nós podemos trabalhar para que ele não aconteça. Então, em seguida, veio a ditadura militar. Eu era estudante em Recife. Então, essa ditadura militar, os militares derrubaram o presidente da República e começaram a tomar conta do poder. E quando eles tomaram conta do poder, a primeira coisa que fizeram foi destruir as lideranças do país. Aqui no Rio Grande do Norte foram caçados Aloysio Alves, Agnello Alves, Garibaldi Alves, Chico Serrafo, que era aqui de Acari. Enfim, as lideranças do PMDB todas foram caçadas. E, enquanto isso, a ditadura nomeou outras pessoas para mandar no nosso estado. Por exemplo, Dinarte Marins foi nomeado senador biônico. Tarcísio Maia foi nomeado governador do Rio Grande do Norte. Zé Agripino foi nomeado prefeito de Natal. Enfim, fizeram isso no Brasil todo. Então, as pessoas que enfrentavam de frente, elas foram perseguidas e prejudicadas. E as pessoas que estavam do lado do governo, os aproveitadores, se aproveitaram. Então nós tivemos governador que vocês não votaram nele, tivemos senador que ninguém votou nele, tivemos prefeito que ninguém votou nele, e assim continuou durante a ditadura militar. Quando eu cheguei em Recife, meu pai era político, a gente tem a política no sangue, e a gente fica revoltado com essas coisas. Como eu era solteiro, não tinha nada a perder, como se diz, a gente enfrentava de frente a ditadura militar e a gente organizava passeadas de quebra-quebra no centro da cidade de Recife para ver se a gente conseguia fazer com que a população visse e a ditadura caísse. Mas nós tivemos colegas meus que tomaram das minhas mãos, que foram presos, torturados e desaparecidos, que até hoje nem a família deles sabe onde é que ele está. Então foi uma história dura. E o que era pior, que nesse tempo
a imprensa era censurada. Ou seja, acontecia tudo isso e ninguém sabia. Porque censurar a imprensa não existe um crime maior do que esse. Censurar a imprensa significa ditadura. Então, censurar a imprensa significa calar a boca do povo. Então, enquanto o governador Bion estava governando, ele também ajudava a imprensa a ficar calada. Ou seja, todas as pessoas que trabalhavam em jornais, que queriam falar, não tinham condição de falar. Então foi uma época muito dura, e muitos desses colegas meus que foram presos, eles foram colocados numa masmorra, numa prisão debaixo d'água, dentro d'água, dentro da maré. Quando a maré subia, ele ficava com água pela cintura. Quando baixava, ele ficava sem água, e era uma escuridão absoluta. E eles tiravam esses rapazes, essas pessoas que eram colegas nossos, colega de turno por sinal da Faculdade de Medicina, e botavam outros colegas meus para fazer curativo nele. Então essas pessoas, por passar 15 ou 20 ou 30 dias dentro d'água, a pele ia caindo, né? Os tendões iam aparecendo, e a imprensa não sabia de nada disso. Então era coisa muito dura e o povo não sabia. Na época, o Brasil foi campeão mundial, em 1970. O presidente Médici foi o pior de todos. E apareceu Médici falando que Pelé foi a primeira vez que apareceu na televisão, e o Brasil todo ficou feliz da vida, e nós todos do PMDB, que hoje somos do PMDB, estávamos sofrendo e olhando para aquele presidente, achando que o Brasil estava muito bem, mas enquanto os nossos irmãos e amigos estavam sendo presos e torturados. Então, essa é uma história triste que nós ajudamos a apagar. Depois vieram as diretas, e as diretas já foram encaradas, enfrentadas e encabeçadas pelo nosso querido PMDB, do nosso Ulisses Guimarães. Então, realmente, essa história é muito bonita. É uma história de um partido que enfrentou, ficou de baixo, aguentou, não se rendeu. Enfim, é uma história, a coisa mais linda que a gente possa imaginar. Bem, então, essas são as coisas da história. É nesses fatos do passado que nós devemos nos basear para que nós ajudemos a construir a nossa história do futuro. Nós não podemos nunca mais voltar à época da ditadura em que você chega na sua casa, leva a sua esposa, servicia a sua esposa na sua frente ou a sua filha e ninguém sabe disso, a imprensa não sabe. Enfim, você tem que ficar calado e se você falar, você é preso, morto, torturado e desaparecido. Então, eu estou falando isso principalmente me dirigindo à juventude, que não participou, muita gente da juventude não sabe dessa história. Então é a história que aconteceu no Brasil, está acontecendo em outros países. Na Síria, por exemplo, o governo perdeu o controle e criaram facções de pessoas que estão brigando uns com os outros, já mataram mais de 200 mil pessoas por falta de governo, por falta de políticos, por falta de lideranças. Então a história do PMDB se confunde com as pessoas que trabalharam, que enfrentaram, que fizeram duro e fizeram com que o Brasil voltasse à democracia plena. Então hoje, graças a Deus, nós estamos na democracia. Então, vamos para a nossa história daqui de Parelhas. A nossa história de Parelhas é uma história também bonita. Eu como médico, trabalhei muito tempo aqui e eu sabia que tinha muita coisa errada. Eu não quero aqui falar das pessoas. Eu quero dizer que eu errei também e onde eu errei eu quero reconhecer os meus erros. Mas as coisas que estavam erradas a gente tem que olhar para a gente escrever e não deixar acontecer de novo. Por exemplo, tinha uma criança um dia, eu cheguei na casa dela e essa criança, quando me viu correr, se escondeu. Se escondeu debaixo da cama. E essa criança, ela era uma criança desnutrida. Quando ela se escondeu debaixo da cama, eu cheguei perto dela, foquei e vi que era uma criança desnutrida, sambudinha, barriguinha distendida, certo? E os dentinhos dela eram pequenininhos, eram cariados, e a criança era brava, não deixava ninguém tocar nela. Então aquilo me deixou bastante marcado, porque eu sabia que poderia ter outras crianças também assim. Quando nós analisamos o aspecto dela, vimos que ela era desnutrida. Então a desnutrição, para mim, é uma coisa muito séria, porque a criança desnutrida ela não aprende na escola. Enfim, depois quando eu fui eleito prefeito, eu fui lá e visitei essa criança e vi que ela trouxe ela para a creche. E na creche ela se revoltou, não queria ficar, mordia, e ficava tudo, não queria se adaptar de forma nenhuma.
De forma que essa criança, dentro de pouquinho tempo, ela passou a se alimentar normal, passou a ficar educadinha. Aquele cabelo vermelho que ela tinha, começou a nascer um cabelinho preto por baixo, subindo aquela maçaroca vermelha em cima, e a criança depois ficou bem sociável e ficou bem educada. Essa criança hoje está na universidade, nós não podemos falar o nome dela. Mas bem, então, por que eu falei o nome dessa criança? É porque essa criança era uma criança pobre. Se a criança era pobre, que a família dela era pobre, morava numa casa só de um vão de taipa, significa que existia pobreza. Se existia pobreza, existia desemprego. Então isso me marcou nós do PMDB. Essa criança era desnutrida. Se ela era desnutrida, eu sabia que ela não ia aprender na escola. E ela não aprendeu na escola porque era desnutrida, então não adiantava você ter escola. Se não tinha saúde, porque também a cidade não tinha um método de esgoto, então era outra coisa também muito séria. E se não tinha educação, a gente desconfiava que podia ser que a educação não tivesse também muito boa, porque a criança, quando me viu a primeira vez, correu e se escondeu debaixo da cama. Significa que ela não tinha educação. Então, a cidade não tinha um método de esgoto e a gente via que aquilo significava um sinal para a nossa população que alguma coisa estava muito errada. Saúde, educação, bem-estar social, desemprego. Então, nós, nas nossas atividades como prefeito, nós focamos diretamente em cima disso. Esses assuntos nós vamos tocar mais na frente, nas outras reuniões. De forma que tem outras pessoas aqui para falar, e eu quero aqui dizer a vocês que o PMDB focou nos problemas diretamente e encarou de cara. Encarou o esgotamento sanitário, deixou a cidade 100% saneada no primeiro mandato, encarou a educação, formando os professores, melhorando as escolas, trazendo computadores. E, enfim, nós focamos todas essas ações e agimos em cima delas. De forma que eu quero daqui dizer a vocês que o PMDB tem história no Brasil e o PMDB tem história e é uma história maravilhosa aqui em Parelhas, que ao longo dessa semana vocês vão ver como nós fizemos muita coisa interessante. Então tem outras pessoas a falar, eu fico com saudade do próximo programa e eu tenho certeza que as pessoas que são parelhenses, que amam a sua terra, vão escutar isso com muito prazer e ainda mais se juntar a nós para a gente participar e se juntar inclusive com todos os partidos, para que nós façamos o melhor para Parelhas. Vocês vejam o que foi que o PMDB fez 2 vezes. Nós tínhamos o melhor partido, o maior partido de Parelhas, e a gente renunciou de apresentar um candidato e apresentamos Francisco para ser o nosso prefeito. Na eleição seguinte, da mesma forma, a gente teria condição de ter um prefeito do partido do PMDB, então nós chamamos Francisco de novo para ser o nosso prefeito, o nosso querido prefeito, que está fazendo com que a gente junte as forças e faça com que Brasília cada vez mais nos ouça e mande recursos para Parelhas, e o resultado é que esse ajuntamento de políticos que tem a fé no futuro, então esse ajuntamento fez com que nós tenhamos a cidade que mais cresce no Seridó e está entre as melhores educações do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado, doutor Antônio, meu pai. Obrigado, doutor Antônio. Meu pai, é uma satisfação enorme estar aqui juntamente com o senhor fazendo esse programa. Como a gente falou anteriormente, estávamos discutindo da semente do desenvolvimento, que começou com aquele grupo que o Besourinho falou anteriormente, encabeçadas pelo senhor, e que trouxe realmente e fez com que a nossa cidade crescesse bastante. Sabemos de nossas dificuldades, dia a dia nós nos deparamos com os problemas, mas as ações dos homens de bem, das pessoas de Parelhas que realmente querem construir, aí não é um partido nem outro, são vários partidos. Isso faz com que a gente tenha plantado a semente do desenvolvimento em nosso município. O crescimento de Parelhas se deveu a tudo isso aí, a união de pessoas, a composição de políticos que nos ajudaram. Daí foram várias ações de diversos partidos, e o senhor, com muito orgulho que eu tenho como filho, foi uma das pessoas que foi responsável por isso, que juntamente com vários outros companheiros, vários outros amigos, plantou essa semente, semeou
e dela nós colhemos vários frutos positivos. A história que o senhor citou da minha avó, da sua mãe, posteriormente o senhor, quando foi prefeito, fez com que isso não acontecesse. A gente vê hoje o tratamento que é dado aos professores do nosso município, a valorização que se fez, que se deu à questão da educação no nosso município, a questão social, a questão econômica, enfim, em todos os segmentos nós percebemos que houve realmente um avanço muito bacana. E isso tudo, meu pai, graças ao envolvimento, ao engajamento das pessoas que por muitas vezes nem precisam da política, assim como o senhor, mas que não deixam a política de lado porque, como cidadão, querem dar a sua contribuição para fazer com que sua terra se desenvolva. Pode falar. Nós temos mais 4 minutos e queremos dizer ao povo de Parelhas, ao povo do Seridó, que o PMDB é um partido que vê o futuro. Nós somos formados de homens que não têm assim um interesse próprio na política. Nós temos interesse comum, interesse para todas as pessoas. Um exemplo é o nosso primeiro mandato, que nós nomeamos os nossos secretários, todos foram nomeados pela capacidade que eles tinham, de forma que o resultado da administração foi um resultado maravilhoso. Quer dizer também que o nosso prefeito Francisco faz parte da nossa coligação, certo? E que nós estamos firmes, né, para o melhor de Parelhas. Vamos conversar muito, inclusive para quando houver uma possível eleição, para a gente fazer o melhor, da mesma forma que nós sempre procuramos fazer. Eu quero aqui, aproveitando o momento, nós temos aqui na minha sala o senador jovem, né? Netinho, que todo mundo conhece, né? Senador jovem, já se apresentou no Senado, fez um discurso lá, é parelhense da Cobra, e ele vai representar a juventude, porque nós queremos também fazer com que a juventude fique mais próxima das ações, fique olhando para a política, fique olhando para a administração, fique participando das ações que possam acontecer com relação à política. Enfim, a juventude precisa ser inserida no contexto da política, porque para que não aconteça o que aconteceu. Nós vimos ultimamente que a juventude ficou um tanto indiferente com relação à política, ficou sem participar das eleições. Então a juventude precisa mesmo, e nós temos muita fé na juventude, e queremos deixar o nosso legado da mesma forma que eu deixo como médico, como cirurgião, ensinando outras pessoas para o meu legado servir para os seguintes. Então vou passar aqui a palavra para o Netinho, que ele é o senador jovem, é o senador do Rio Grande do Norte, que tem uma carreira política, se Deus quiser, pela frente. Com você, Netinho. Bom dia, Alexandre, bom dia, doutor Antônio, ouvintes da Rádio Rural AM de Parelhas. Só tenho a dizer, doutor Antônio, como membro da juventude PMDBista de Parelhas, e assistindo aqui o programa, em nossas viagens também, de carona, da escola até a Cobra, o senhor fala muito da sua vida, e essa história da sua mãe já conhecia, e como o senhor falou, que um dia quando fosse gente iria mudar. Esse também é o meu pensamento, que tenho aprendido com o senhor, para um pensamento futuro, quando eu entrar para a vida pública no município, um dia do estado, porque como eu disse no Senado Federal, eu tenho para mim que política não é um emprego. Não só para mim, para todos nós sabemos disso. Política não é um emprego, e sim um bem comum de se lutar pela sociedade. Então, para que nós possamos trabalhar pela sociedade, nós temos que estar mais atentos a elas. A juventude PMDBista hoje no estado tem um papel importante, está participando de audiências públicas. Eu, como jovem senador, participo lá na Assembleia Legislativa do estado de audiências públicas junto com o Parlamento Jovem Estadual e com membros também da executiva da juventude PMDBista. E aqui em Parelhas também vamos formar, com seu apoio, a juventude PMDBista, para que nós possamos estar junto à comunidade, às zonas rurais, aos bairros, para que nós possamos fazer um trabalho melhor, para que nós possamos criar políticas públicas
para o nosso município e um dia para o nosso estado. Agradeço a todos, é um prazer muito grande, um abraço para todas as pessoas e especialmente para as pessoas que não, da Rurais Antigos, que não foram citadas, que com certeza vão ser convocadas, porque toda semana vai ter pessoas falando aqui pessoalmente e ao vivo. Muito obrigado a todos. Agradecer também aos ouvintes por terem nos deixado entrar em suas casas juntamente com suas famílias nesse sábado, mas até sábado, mais uma vez, nós estaremos aqui para trazer informações e a partir desse momento trabalhar e debater sobre várias políticas e pontos importantes para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado. Você ouviu o programa Conversando com o Povo, programa de responsabilidade do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Parelhas. Um bom dia a todos e até o próximo sábado.